Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Heleno França e você está no canal Notícias Absurdas. Aqui nós comentamos fatos reais, notícias que são verídicas, no entanto, nos parecem absurdas por alguns fatores ou por múltiplos fatores. E esta semana nós tivemos a participação do empresário Luciano Hang, o dono da loja Havan, na CPI. E estando ali, ele nos proporcionou alguns momentos bastante hilários que eu quero compartilhar com vocês aqui para a gente poder se informar e também dar umas boas gargalhadas, tá bom? Então vamos ao vídeo. E um desses momentos hilários que ele nos proporcionou, dentro de uma discussão que algo ficou duvidoso, algo ficou mal entendido e suscita uma discussão ali, de forma que leva, inclusive, esse acontecimento leva o presidente, senador Omar Aziz, a querer excluir um dos advogados dele que estavam ali na bancada. Ele então tem a iniciativa de excluir aquele advogado naquele momento. E inusitadamente o Luciano Hang começa a falar algo muito interessante. Ele diz: chama o VAR. Hilário. Chama o VAR. E para tentar resolver a situação. Isso foi muito interessante. Assiste aí para vocês verem e me diz aí o que vocês acharam. VAR, chama o VAR, chama o VAR, chama o VAR. Foi gravado, volta o vídeo. Senhor, viu a gravação? Chama o VAR, chama o VAR. Volta o vídeo, volta o vídeo. Senhor presidente, a título de encaminhamento, eu peço que o senhor me dê. Eu tenho uma ideia para sugerir aqui para o senhor. Democracia, liberdade de expressão. Chama o VAR, chama o VAR. Além desse de chama o VAR, houve um momento em que ele, por exemplo, colocou o Renan contra a parede. O Renan Calheiros, aquele rapaz, aquele senador muito honesto lá de Alagoas. E ele disse com todas as letras, ele diz: olha, o que vocês têm aí contra mim são ilações, o que vocês têm aí contra mim são narrativas, mas você não tem uma prova sequer. E eu achei engraçado nisso, foi a postura deles, eles ficavam olhando para ele assim, como quem diz: esse rapaz é louco, o que é que ele está fazendo aí, o que é que ele está acabando com a nossa história aí, por que ele está desfazendo toda a nossa narrativa que a gente levou tanto tempo para organizar, e esse rapaz agora chega falando um negócio desse. Foi muito hilário. Acompanhe aí mais uma vez e também comenta aqui embaixo, me diga aí o que você achou, especialmente da expressão dos senadores quando ele estava falando isso. Senador, eu estou respeitando você, você tem que me respeitar. Senador Renan Calheiros, já acabou? Acabei. Ok, todas as narrativas colocadas aqui pelo senhor não se sustentam. Vocês não têm nenhuma prova do que estão falando. É verdade. Nenhuma prova. Hilário. Um outro momento marcante também nessa CPI foi quando ele responde ao Omar Aziz. E o Omar Aziz, fala alguma coisa dizendo que ele não havia contribuído, que ele não havia ajudado na pandemia. E aí então ele joga na cara do Omar Aziz dizendo que ele mandou 200 cilindros de oxigênio para Manaus. E a cara do Omar Aziz, senador, senador ilustríssimo Omar Aziz, deve ter ido lá no chão, né? Se é que resta alguma vergonha ainda a essas pessoas, a esses homens. Mas o fato é que ele fala isso na lata. 200 cilindros, ele repete, alguém, o auditório tem a iniciativa de começar a aplaudir a fala dele, e o aplauso ele se empolga mais ainda, ele diz: para a cidade dele, hilário, eu já ri muito assistindo esses resumos. Então, vou também colocar aqui para vocês assistirem, assistam aí, e deem também boas gargalhadas e vejam o que ele falou.
Só para complementar, viu, Marco Rogério? Eu estou querendo fazer uma pergunta. Senador, por favor. Eu estou querendo fazer uma pergunta. O senador Omar Aziz falou que eu não ajudei nessa pandemia. Para a cidade dele eu mandei 200 cilindros de oxigênio. Eu tô passada, 200 para a cidade dele. Meu Deus. Enquanto que alguns vinham assim, ó, eu estou com a minha mão amarrada, que não posso mandar cilindros. Mandei 200 cilindros em 24 horas, que custou R$1 milhão. R$1 milhão. R$1 milhão. Aplaudindo, Flávio. Aplaude, Flávio. Outro momento interessante nessa pandemia, nessa CPI, foi quando Hilário, esse é Hilário, pra gente rir, sabe? Porque ele só pode estar debochando da nossa cara. O presidente Omar Aziz, quando ele diz que o Luciano Hang não era mais honesto do que nenhum daqueles senadores que compunham aquela CPI. Isso, claro, incluindo ele, o Renan Calheiros e muitos outros que a gente conhece. O Humberto Costa. Vou colocar alguns recortes aqui do lado de reportagens para vocês verem as acusações que pesam sobre alguns desses senadores, inclusive o próprio Omar Aziz. O cidadão aqui que está ao meu lado direito começa a contar historinha, você está me entendendo? É o único cara que era pobre, que nasceu não sei o que, pobre. Todo mundo aqui tem uma história para contar. O Brasil tem uma história para contar. Infelizmente, muitas mães, muitos filhos, muitos pais que morreram, não tinham sua condição financeira para dar um atendimento digno. E nem ficava propagando medicamento que matava. Infelizmente. Porque eu, na sua condição, se tivesse sua condição, eu ia levar minha mãe na Lua. Ah, não. Não era na previdência, não. E não vem aqui dar uma de mais honesto do que o senhor não é mais honesto que ninguém aqui. E nem mais trabalhador do que nenhum brasileiro. Não é o seu gera emprego, mas o seu ganha dinheiro. É isso. Um outro momento marcante foi quando ele fala com o Drácula. O Humberto Costa. Humberto Costa faz alguns comentários meio sem nexos. Ele então rebate aos comentários do Humberto Costa. Ele diz o seguinte: senador, eu esperava perguntas inteligentes de um senador da República. Na lata. Ele fala isso na maior naturalidade. Eu esperava perguntas inteligentes de um senador da República. Assiste aí. Dá boas gargalhadas também aí. Assiste aí para você ver. E com toda certeza o senhor vai ter que pagar um pedacinho dessa senador. Conta. Com toda certeza. Eu tenho certeza que o senador Renan não vai se esquecer do senhor. Então, senador, fico muito triste o senhor não fazer pergunta para mim e ficar 10 minutos de narrativas, de mentiras. Eu esperava perguntas inteligentes e não falsas narrativas. Foi muito triste, muito triste. Desculpa, mas como senador da República, o senhor devia ter perguntas inteligentes para que a gente pudesse esclarecer para todo o Brasil alguma coisa sobre a pandemia. E por último, mas nem por isso menos importante, algo que aconteceu com a senadora do meu estado, do Maranhão, a grande senadora Elisiane Gama. Ela vai interrogar o Luciano Hang e dentro desse interrogatório ela apresenta um relatório da ABIN. Mal sabia a senadora que esse relatório era falso e que, inclusive, ele já havia ganhado direito de resposta de um dos veículos, aliás, dos dois, só que um apenas já havia publicado, o outro publicou no dia de hoje ou de ontem. Eu vou colocar ambos aqui também para vocês verem. Havia
já ganho o direito de resposta, porque foi comprovado que aquele relatório era falso. A própria ABIN se manifestou declarando que aquele relatório era falso. Ele diz para ela: senadora, a senhora está atrasada. E ela então se infla, né, com aqueles ar de sabedoria que os grandes conhecedores da verdade o possuem, ou pelo menos pensam possuir. E nisso, você não vai me desqualificar. Vamos rir, né? É melhor rir do que chorar. Senhor Luciano, meu tempo de fato é pequeno. Eu pergunto aqui, o senhor, o Correio Brasiliense divulgou no dia, em junho de 2020, que a ABIN fez, na verdade, um documento, produziu um documento, e esse documento advertia, por exemplo, o presidente da República acerca das relações com o senhor. Eu pediria que não fosse interrompida por outra pessoa, para que o senhor pudesse... Queria o presidente que me desse pelo menos mais um minuto a mais. Eu não posso proibir eles de entrarem aqui. É porque ele fica, sabe, desligado. A ABIN, o documento que foi produzido pela ABIN em junho de 2020, alerta o Planalto e, portanto, ao presidente da República em relação à proximidade pública com o senhor. Nesse documento, senhor Luciano, eles apontam alguns crimes, como, por exemplo, agiotagem, contrabando, evasão de divisas e sonegação. O senhor tem conhecimento desse documento? A senhora está atrasada, senadora. Já foi desmentido pela própria Não estou atrasada, não, senador. Senhor Luciano, deixa eu falar aqui uma coisa para o senhor. Não pense o senhor que o senhor vai desqualificar aqui a mim, senadora, como o senhor tem tentado fazer aqui, que o senhor não vai conseguir. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso aqui está publicado e foi feito um documento. O documento foi feito e foi apresentado, na verdade, a possibilidade desses crimes. Reconheceu a falsidade do documento. A documentação foi distribuída pela imprensa. O senhor nunca conversou com o presidente da República ganhamos, sobre inclusive, isso? O UOL já fez o direito de resposta. Eu vou mandar para a senhora. E agora estamos ganhando na Folha de São Paulo, vai ter que publicar o nosso direito de resposta. Por isso que quando se fala em fake news, tem que cuidar de onde sai. Nem sempre as pessoas que estão do lado do governo fabricam fake news. O outro lado também fabrica. A sua orientação é muito importante, senhor Luciano, porque o senhor é exatamente a razão do senhor estar aqui. O senhor é um propagador de fake news. É verdade. Fato. Ok, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Então espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, comentar aqui embaixo. Esse comentário é muito importante. A gente está começando agora, a gente precisa crescer, alcançar mais pessoas, fazer mais pessoas rir. Nos ajude a chegar a mais pessoas, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos, beleza?